Introduzindo o nosso tema, é importante que as famílias saibam que para que se possa perseverar em relação ao homeschooling, é preciso que se saiba as reais razões para a adoção do método. Cada família, antes do início, tem que fazer um exame da sua situação, das razões pelas quais está adotando, para que quando encontre a primeira dificuldade, não pense em já desistir. Aqui eu vou trazer alguns dos aspectos sobre a educação libertadora e alguns pontos que podem te auxiliar com essas dúvidas iniciais. A educação real, ela tem que buscar o desenvolvimento intelectual da pessoa. Além disso, que essa pessoa compreenda como agir moralmente em relação às situações. E também que ela se desenvolva para que ela seja capaz de compreender a realidade e agir adequadamente com aquela situação posta a ela. Os pais precisam buscar fortalecer nas crianças as virtudes, para que elas consigam ter essa educação integral. É imprescindível que se busque a fortaleza, a justiça, a temperança, a ordem e a prudência. Dessa forma, haverá o desenvolvimento integral do homem, e conforme ele se desenvolva nesse contexto, mais ele conseguirá alcançar os mais altos graus intelectualmente. Aristóteles compreendia que a educação real é aquela que desenvolve o ser humano, sendo que o aspecto intelectual é apenas uma das partes da educação. E é exatamente isso que temos que ter em mente para que a gente possa começar o nosso ensino domiciliar. O nosso filho é um ser humano completo e, por conta disso, ele precisa se desenvolver em todos os âmbitos. Por outro lado, a educação atual, ela não consegue abarcar todos esses pontos. Na questão do desenvolvimento moral e na educação das virtudes, ela abrange apenas aspectos muito baixos e, em relação à questão intelectual, ela é bastante ruim. A gente observa isso em relação às questões das escolas. Por mais que as crianças frequentem o ensino por volta de 12, 13 anos, às vezes saem da escola sem mal saber as operações básicas de matemática ou ter uma certa leitura com cadência. O homeschooling busca, além de suprir essas necessidades intelectuais, que se também construa uma educação para libertação individual, uma educação para emancipação. E o que eu quero dizer com isso? O ser humano, ele tem uma inclinação real para o ensino, uma inclinação para aprender. E muitas vezes nós matamos isso com a imposição de conteúdos. A partir do homeschooling, a ideia inicial, a função primordial dos pais é acompanhar o desenvolvimento do seu filho para que com isso ele aprenda a aprender, ele tome gosto pelo ensino. Não existe nada mais emancipador do que uma pessoa, um ser humano que se desenvolve por inteiro e ao chegar na sua fase adulta, ele sabe aonde buscar, ele sabe onde procurar os materiais e o que ele quer aprender para terminar o seu desenvolvimento. Ao assumir a educação de um filho, além de tudo, o pai demonstra autoridade. O que eu quero dizer com isso? Uma vez que você delega a sua autoridade de ensino para a escola, o que a criança, na sua forma incipiente de pensamento, entende? Bom, o meu pai não é capaz de me dar uma educação, tanto é que ele transmitiu esse dever a um terceiro. Logo, é esse terceiro o responsável por determinar a minha forma de pensar em relação à moral e à condução da minha ação. Uma vez que o pai assume na integralidade a educação do seu filho, além de conseguir desenvolver todos os aspectos relacionados ao seu desenvolvimento, ele tem maior, em relação à sua criança, também a questão da autoridade, o que facilita a transmissão de princípios e valores familiares, incluindo também a questão das crenças religiosas e políticas. Trazendo já para o aspecto pedagógico, o ensino domiciliar, ele propicia um estudo que favorece as potencialidades de cada uma das crianças e ainda possibilita que melhorem-se as suas dificuldades. O que eu quero dizer com isso? O ensino domiciliar é um ensino individualizado, em que os pais vão percebendo as dificuldades do seu filho e não vão simplesmente passar por cima do conteúdo.
eles vão fazer com que aquela criança termine aquela aula, termine aquele conteúdo, sabendo 100% da matéria. Você, pai e mãe, que estudou no ensino escolarizado, assim como eu, deve saber que a gente não aprendeu exatamente tudo. Eu, na matemática, posso dizer que eu sei basicamente regra de 3. As outras matérias, o que eu sabia era suficiente para passar de ano. E ali, para o que eu precisava, estava excelente. A intenção do ensino domiciliar é realmente desenvolver a pessoa. E por conta disso, os pais permanecem o tempo necessário para que aquela criança consiga desenvolver aquela matéria e aquele entendimento. É certo que o Estado ele não tem como saber quais são as necessidades do seu filho. Por isso que um ensino mais próximo de casa, junto ao seio familiar, traz essa facilidade. Por outro lado, a questão também das crianças estarem na escola dificulta que cada uma melhore as suas potencialidades e busque também a questão de suas dificuldades. Por quê? Em uma sala com 30, 40 alunos, o professor ele tem a necessidade de repassar a mesma forma de conteúdo para todos. E para que isso seja possível, ele precisa nivelar o conteúdo. Dessa forma, o que acaba acontecendo? Um aluno que tem muita facilidade em uma matéria é exigido pouco dele. Por outro lado, um aluno que tem dificuldade na mesma matéria, ele vai ser puxado um pouquinho para cima, né? E não vai ser tido tanto tempo quanto o necessário para que ele compreenda aquilo na íntegra. A ideia é deixar todos no mesmo nível, para que assim o professor consiga conduzir aquela sala de aula da maneira como é necessária, sendo impossível dessa forma que talentos se destaquem e dúvidas sejam sanadas. Ainda busca-se com o ensino domiciliar que a pessoa desenvolva o autodidatismo. O que eu quero dizer com isso? Depois que existe uma maturidade já no ensino, ou seja, depois que a criança ultrapassou aquela fase inicial em que ela precisa aprender a ler e escrever e a compreender as situações gerais para que a partir daquilo ela possa começar a construir o seu conhecimento, como eu disse no início da aula, ela precisa aprender a aprender. A gente não precisa de um professor intermediador a vida toda. Até porque a forma de integrar o conhecimento, absorver aquilo e transformar a realidade, ela é individual de cada ser humano. Quando você tem a realidade interpretada por um terceiro, aquilo pode dificultar a sua forma de compreensão de mundo, fazendo com que você seja apenas uma réplica daquela pessoa. O autodidatismo faz com que a criança, agora já o adolescente, consiga se desenvolver no ensino domiciliar quando chegarem as matérias mais difíceis, como química, física, matemática avançada, sem a necessidade dos pais intermediando, e além disso, construam o seu próprio conhecimento a partir do conteúdo, que conseguem estudar sozinhos com o auxílio de um livro e às vezes de uma videoaula, mas daí já com o início de um pensamento crítico para a absorção daquele conhecimento. A questão da busca da individualidade da criança e o seu desenvolvimento a partir das suas capacidades é tão importante que o início do movimento pelo homeschooling se deu na década de 70 nos Estados Unidos. Naquela época ali, já havia ocorrido a total massificação do ensino. Foi quando os pais e os pedagogos passaram a observar que não existia mais individualidade, que as capacidades inatas de cada um dos seres humanos não estava sendo preservada. Por conta disso, buscou-se uma forma de tentar buscar de novo, pegar de volta a questão da educação clássica que era feita antigamente. Tínhamos tantos desenvolvimentos na literatura, na música, e começou-se a observar que pessoas bem formadas desse jeito não existiam mais na sociedade. O que foi? Qual foi o problema? Perceberam que estava na questão da massificação do ensino. Aí que começou a questão, o movimento pelo ensino domiciliar. Aí, eu já entro no segundo tema importante da nossa aula. Por que desescolarizar os filhos e por que as pessoas desescolarizam? Hoje, principalmente no Brasil, a gente tem a falsa ideia de que o homeschooling está ligado estritamente ao conservadorismo e às ideias cristãs. Isso não é uma verdade, tá, pessoal? Para vocês terem noção, o início do movimento na década de 70, ele teve como encabeçadores, como eu disse, John Holt e Ivan Illich. Ivan Illich,
era anticristão, comunista, inclusive, trazendo para a nossa realidade, ele era amigo de Paulo Freire. Justamente, começou-se um movimento em vista dessa necessidade da emancipação da pessoa. Por quê? Compreendiam esses pedagogos que a escola, ela matava a criatividade do ser humano. Ali, eram impostas as formas como deveria acontecer o conhecimento, o que restringe demasiadamente a forma de pensar e os horizontes do indivíduo. Ivan Illich, um austríaco, inclusive escreveu um livro chamado Sociedade Sem Escolas, em que ele traz essa questão da dificuldade em os pais manterem sua autoridade moral em cima dos filhos, uma vez que essa é transmitida para os pais, e também a questão de que a escola mata aos poucos o desenvolvimento da criança, trazendo à baila ainda essa questão da autoridade dos pais, que fica bastante limitada uma vez que é transferida para os professores. São os professores que, a partir daí, passam a exercer a função moral e das virtudes sobre as crianças. Bom, daí você deve me perguntar, né? Se não está ligado ao conservadorismo e à questão cristã, por que as pessoas desescolarizam? Eu posso dizer para vocês que hoje no Brasil, basicamente as famílias educadoras elas são cristãs sim, mas essa realidade ela vai se alterando com o passar do tempo, com o conhecimento das demais famílias sobre o homeschooling. E eu vou explicar aqui para vocês por quê. Nos Estados Unidos, quando o movimento iniciou lá na década de 70, basicamente foram as famílias cristãs também que aderiram. Apesar de existirem pedagogos que não eram cristãos, que eram adeptos da prática, eram as famílias cristãs que iniciaram com o ensino domiciliar. Hoje em dia, no entanto, os Estados Unidos, por meio do NHE, que é o censo deles, demonstrou que existem cerca de 6 milhões de alunos homeschoolers. Essa pesquisa é agora, 2022, pós-contexto de pandemia de Covid-19. Isso significa que 10% das crianças e adolescentes ensinados nos Estados Unidos são ensinados em casa. E por que esses pais aderem ao ensino domiciliar? Isso também constou nessa pesquisa. Eu vou dizer aqui para vocês, uma boa parte adere pela questão do ambiente escolar, preocupação com questão de violência, uso de drogas no ambiente escolar. Seguidos desses pais são os preocupados com a instrução moral e religiosa dos seus filhos. Em terceiro lugar, a maior taxa de adesão em relação ao ensino domiciliar está pela insatisfação com a instrução escolar, que a gente sabe é de baixa qualidade. Tirando isso, ainda existem situações bastante peculiares, por exemplo, famílias que acreditam que podem fugir da questão do consumismo, uma vez que suas crianças estão dentro de casa e não têm um convívio dia a dia com outras crianças consumistas. A questão da manutenção da linguagem e costumes de algumas etnias. E ainda situações bastante peculiares, por exemplo, famílias que acreditam que dentro da escola as meninas não têm as mesmas condições e as mesmas oportunidades que os meninos. Por conta disso, optam por trazer suas filhas para dentro de casa, para dessa forma, com o ensino domiciliar, conseguir permitir a elas essas mesmas oportunidades. Além dessas razões, a gente pode citar outras, como os pais que buscam uma vida com mais liberdade. É o caso dos pais que são artistas em circo, as famílias de ciganos, ou ainda famílias mais aventureiras, como a família Schurman, que deu a volta ao mundo naquele veleiro. A filha deles estudava dentro de casa, no caso, dentro do barco. Dentre essas séries de razões específicas de cada uma das famílias, quando o pai vai aderir ao ensino domiciliar, ele precisa pensar qual é a razão primordial para isso. Qual eu considero a razão moral mais aceita hoje em dia para o ensino domiciliar? É justamente buscar-se a individualização do ensino, uma educação de excelência para o seu filho, a questão da proteção e da instrução moral de sua criança e ainda a garantia da socialização primária. O que seria uma socialização primária? É aquela realizada pelos pais dentro do âmbito familiar. Falando de um aspecto psicológico, é considerado que a escola sim é um ambiente socializador, mas ela é um ambiente socializador apenas
secundário, sendo que a principal socialização da criança e do adolescente se dá no contato com a realidade, ou seja, no dia a dia dos seus pais. Para vocês verem essa questão da individualização do ensino e como garante o ensino de excelência, vou contar um exemplo que aconteceu comigo em consultoria. Eu tenho uma família, eles têm 2 meninas, uma de 11 anos e uma de 7, ambas desescolarizadas há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. Eu, em consultoria jurídica, estava conversando com o pai e ele falando da filha mais velha. E ele comentou que no ano passado a menina teria lido 50 livros de literatura. Ela sai correndo da sala, entra na frente da câmera, olha para mim e fala assim: "É mentira, foi 54", e volta correndo para o outro lado. Ele me demonstrou com isso que ela não tinha nenhum interesse pela leitura antes do ensino domiciliar, mas a partir do momento que ela teve um contato real com os clássicos e com a literatura, aquilo despertou o interesse magnânimo nela. Tanto é que uma menina de 11 anos tinha lido 54 livros e contava isso com maior orgulho. Tomando ciência de todas essas razões que possibilitam o ensino domiciliar e os problemas em relação à transmissão de autoridade e os problemas de ensino, os pais precisam ter em mente que a inércia é a pior solução. Logo, precisam tomar uma decisão no caso concreto e começar a agir, nem que seja só uma ação incipiente, com uma programação inicial para o ensino domiciliar. Eu estou aqui justamente para ajudar vocês em relação a isso, principalmente nos aspectos jurídicos, que são os quais a gente vai começar logo na primeira aula. Mas antes disso, trazendo ainda mais essa questão introdutória do ensino domiciliar, você deve me perguntar: mas o homeschooling é para todo mundo? Não, gente, infelizmente não é. Existem os pais que não querem, e aqueles também que por alguma razão pessoal percebem que naquele momento não é possível, ou por uma doença familiar, ou por qualquer outra razão. Mas é para todo mundo sim, no aspecto que basta que a família tenha boa vontade, muito amor e doação para o início do ensino domiciliar. Isso qualquer um pode buscar e tentar implementar na prática. Concordam comigo? Seguidamente a tudo isso, é necessário que seja feita uma decisão em conjunto pelo casal, nas quais a família senta, conversa, discute e opta por esse ensino domiciliar, sabendo de todas as implicações que ele terá na prática e as dificuldades que poderão ser encontradas. Ainda é preciso ver a questão da disponibilidade de tempo. Qual pai será responsável por ministrar qual matéria? Qual será o direcionamento da metodologia e das pedagogias daquelas crianças? Se contratarão professores particulares ou tutores? Ou seja, como será o desenvolvimento total daquele ensino domiciliar e da rotina daquela casa? Daí você pode me perguntar: mas eu trabalho fora de casa, como é possível fazer isso? Gente, dá sim, tá? Eu também vou contar aqui uma história bem peculiar para vocês. Eu tenho um casal e eu acho assim que é uma história de virtude maravilhosa, que é preciso ser contada. O pai é vigia noturno e a mãe é técnica de enfermagem. Eles foram também meus alunos em consultoria jurídica. Ela trabalha no regime de 12 por 24 horas, ou seja, o pai trabalha a noite inteira e ela trabalha durante o dia um dia e folga o outro. Nos dias que ela está no hospital, o pai chega pela manhã do seu trabalho e ministra as aulas para as crianças durante o dia, vai dormir apenas à tarde. Fora isso, no dia que ela está em casa, que é o dia de folga das 24 horas, o pai aproveita para dormir. Ou seja, a força de vontade e as razões dessa família são tão grandes que o pai se doa amplamente. Ele deixa seu sono de lado para aproveitar as suas horas em casa para ministrar o ensino para os seus filhos. Ou seja, basta querer, é possível sim, mesmo que se trabalhe fora, desde que, é claro, se organize a rotina familiar. Finalizando essa introdução e já partindo para a nossa primeira aula, agora mais em relação aos aspectos jurídicos, nesse curso vocês vão encontrar todas as razões e tirar todas as inseguranças para o início do ensino domiciliar de vocês. Deixando essa mensagem inicial que o que basta para uma família para iniciar o seu ensino domiciliar é boa vontade, paciência, persistência, muito amor e doação. Eu tenho certeza que com uma autoeducação e com uma fortificação das suas virtudes, você pai, você mãe, são sim capazes de educar o seu filho em casa.